E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa terceira parte do nosso projetinho, tá? Bom, caso você tenha chegado agora, tá? Eu recomendo que você assista as últimas duas partes aqui do projeto, tá? Porque aqui a gente já vai passar para a parte da análise exploratória ali, né? Então eu acredito que seja muito bom caso você consiga voltar e assistir as duas primeiras partes do projeto, tá? Aqui na primeira parte do projeto, no primeiro vídeo, né? A gente passou ali pelas variáveis, a gente verificou quais são as variáveis que a gente tem, qual a quantidade de dados, fez o pré-processamento. A gente também passou por cada coluna ali para a gente verificar qual que é o que significa cada coluna e etc. Na segunda parte do projeto aqui, a gente fez a análise exploratória ali, a gente começou a nossa análise exploratória, tá? Analisando as nossas variáveis categóricas e as variáveis contínuas para a gente verificar como que é o comportamento dos nossos dados, tá? Aqui da nossa amostra, realmente dos nossos dados, tá? Então a gente verificou ali qual que é o comportamento dos nossos dados, a gente fez os gráficos ali. E agora aqui nessa parte a gente vai começar a nossa análise, começar e terminar, né, a nossa análise exploratória. A gente começou a análise exploratória, mas a gente vai começar a análise bivariada aqui, que nada mais é do que a gente comparar as variáveis entre elas, tá? Para verificar aqui se a gente consegue encontrar algum padrão entre essas variáveis, tá? Bom, vamos lá. Lembrando que essa base de dados aqui eu retirei ela do Kaggle, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link caso você queira baixar, para caso você queira me acompanhar, você mesmo fazer o seu estudo, né? Caso você tenha essa vontade, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você consiga acessar e que você consiga manipular do melhor jeito que você preferir, tá? Bom, eu vou rodar aqui os códigos, tá? Então aqui eu vou passar rapidamente pelo que a gente já fez, tá? Não vou entrar muito aqui a fundo. Caso você queira entender, assista as últimas partes do projeto, tá? Bom, aqui a gente vai começar importando as variáveis, tá? A gente importou a base de dados aqui, lembrando que essa base de dados aqui a gente pegou do Kaggle, tá? Aqui a gente fez a descrição de todos os dados, então a gente tem a informação de todos os dados aqui, tá? Essa base de dados é uma base de dados aqui de uma companhia telefônica, que a gente tem todas as informações aqui dos nossos clientes, e o nosso objetivo aqui é descobrir quais clientes vão deixar de ser clientes ou não antes de eles deixarem de ser clientes, tá? Então aqui a gente tem essa variável target, que é o churn, aqui o não é que ele não deixou de ser cliente, e o sim aqui é que ele deixou de ser cliente, tá? Então, o nosso objetivo aqui é entender aqui o que leva uma pessoa a deixar de ser cliente e como que a gente pode prevenir que isso aconteça antes de acontecer, né? Porque o objetivo da empresa é que o cliente continue sendo cliente, tá? Bom, aqui a gente verificou as variáveis, né? A gente deu uma olhadinha aqui no def.info, tá? Então a gente verificou que a gente tem 7.043 valores, tá? Que não é uma base de dados muito grande. A gente tem 21 colunas, que é um número bem legal, tá? A gente tem bastante informação sobre os clientes, mas aqui a gente não tem muitos clientes, tá? Nessa base de dados. Então, apesar de a gente ter bastante informação, a gente não tem muitos dados aqui para que a gente consiga analisar, tá? Aqui a gente trocou para coisa, a gente verificou que a gente não tem valores nulos, tá? E aqui a gente fez na parte da nossa análise exploratória, tá? Olhando pelas variáveis categóricas aqui. Então, a gente passou por todas as nossas variáveis categóricas, a gente verificou qual que é a distribuição entre elas, tá? A gente também fez isso aqui para nossas variáveis contínuas, tá? A gente verificou também aqui que a gente não tem, através dos box plots, né? Que a gente não tem outliers, então a gente não precisou fazer esse tratamento desses outliers, tá? E agora a gente vai começar aqui a nossa análise bivariada, tá? Bom, eu vou executar aqui, tá? Aqui nada mais, eu não estou fazendo nada mais, tá, do que esse código aqui é para a gente colocar a porcentagem aqui em cima do gráfico, tá, então ele vai pegar ali a por classe, tá, e vai colocar ali a porcentagem até dar 100%, e aqui nada mais estou fazendo do que plotando os gráficos aqui, eu estou utilizando aqui o Seaborn, tá, aqui estou fazendo um count plot, e aqui nesse gráfico, aqui nessa parte especificamente, eu estou comparando nossas variáveis categóricas com a nossa variável target, que é a variável de churn, tá. Bom, então vamos lá, vamos começar a fazer essa análise aqui, tá. Vamos passar aqui por todas as nossas variáveis que a gente tem, tá? E vamos verificar qual que é o comportamento delas comparados aqui ao nosso churn para ver se a gente tem alguma preferência ali, se a gente tem algum comportamento diferenciado ali entre essas variáveis para decidir ali, para descobrir se um cliente vai deixar de ser cliente ou não. Quando a gente olha aqui nossa variável gender, tá? A gente vê que a gente tem uma distribuição bem parecida, tá? Então aqui 73% a gente vê que aqui é não, tá? Então geralmente ali 74% dos nossos clientes ali, eles não deixam de ser clientes, tá? E aqui, quando a gente verifica os clientes que deixam de ser clientes, a gente vê que a gente tem bem um pouquinho acima ali do sexo feminino, mas a gente vê que ele é bem balanceado, tá? Então a gente não tem uma diferenciação muito grande entre sexo feminino e sexo masculino na hora do cliente deixar de ser cliente, tá? Quando a gente olha aqui, se o nosso cliente ele é um idoso ou não, a gente vê uma discrepância aqui que ela é até bem alta, tá? Quando a gente vê pessoas que não são idosas, a gente tem 23,7% dessas pessoas, das pessoas que deixam de ser desculpa.
aqui a gente tem dessas pessoas aqui, que não são pessoas idosas, 23,7% das pessoas geralmente deixam de ser clientes. E quando a gente olha aqui, a gente vê que a gente tem uma predominância muito maior de pessoas idosas que deixam de ser clientes, tá? Então aqui a gente tem 41,7%, tá? São aqui pessoas idosas, tá? Então já é uma informação muito importante aqui, tá? Que geralmente a maioria das pessoas que a gente perde como clientes são pessoas mais idosas, tá? Então a gente já poderia começar a pensar ali como que a gente faz para reter esses clientes para que eles não deixem de ser clientes. Quando a gente passa aqui para a gente verificar nossa variável partner, tá? Que ele não informa se o aqui é casado ou se é só namorado, tá? E a gente verifica aqui que 33% aqui das pessoas aqui, né, que tem parceiro, tá? 67% aqui geralmente são como clientes da nossa base de dados, tá? E 33% aqui deixam de ser clientes, tá? Que também é um número bem mais alto aqui do que pessoas que não são, que não têm parceiros, tá? Então aqui a gente já consegue essa informação, tá? A gente verifica ali que na variável gender, ali, variável do sexo, a gente fica bem balanceado entre o masculino e o feminino. Quando a gente olha aqui, a gente verifica que pessoas idosas são muito mais propensas a deixar de ser clientes. E aqui a gente consegue verificar também que pessoas que são casadas ali também são muito mais propensas a deixar de ser clientes, tá? Quando a gente olha aqui para dependentes, tá? Até uma informação, até bem estranho, tá? Achei bem estranho essa. Não é estranho, mas é interessante a gente ver aqui, tá? Porque como a gente vê aqui, que pessoas que são casadas ali ou que namoram são mais propensas a deixar de deixar de ser clientes, geralmente essas pessoas têm dependentes, tá? Têm filhos, etc. Mas quando a gente olha aqui a nossa variável dependentes, tá? A gente verifica que pessoas que não têm dependentes são muito mais propensas a trocar de operadora, né, ou deixar de ser cliente ali, o que é bem estranho, tá, quando a gente faz a comparação entre essas duas variáveis aqui, tá. Se a gente olhar para uma perspectiva ali, sem olhar para essa variável, até faz sentido, porque caso a pessoa tenha dependente ali, caso tenha filho e etc, elas preferem manter o serviço ali para deixar para o filho, né, caso internet, esse tipo de coisa, linha telefônica, mas quando a gente compara essas duas variáveis aqui, partner e dependentes, elas têm um comportamento ali bem estranho, bem diverso, né. Então, outra coisa que a gente consegue ficar de olho aqui, tá? Quando a gente olha aqui para nossa variável phone service, tá? A gente vê que ela é bem balanceada, tá? Então, aqui a gente 25% para o não e 26,7% para o sim, então é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente não tem uma diferenciação muito grande. A mesma coisa quando a gente olha aqui para múltiplo lines, tá? Lembrando que essa porcentagem aqui que ele está mostrando não é uma porcentagem total, tá? Eu estou mostrando só dessa categoria aqui para a gente ver a diferenciação entre as categorias, tá? Aqui em cima, quando a gente fez a nossa análise categórica aqui, que a gente tem realmente a porcentagem do que é cada coisa ali, tá? Aqui a gente está fazendo por categoria, tá? Para a gente ver se a gente consegue verificar a diferenciação entre as classes ali, entre as nossas análises, tá? Então aqui a Multiple Lines a gente também viu aqui que ela é bem balanceada, tá? A gente não tem uma diferenciação muito grande entre essas variáveis. Quando a gente olha aqui para a fibra ótica, tá? Aqui a gente tem uma informação muito importante que a gente consegue verificar aqui, tá? 41,9% aqui dos nossos cancelamentos são de pessoas que possuem fibra ótica, tá? Então é uma coisa bem importante, tá? Aqui 19% DSL, 7,4% do não, tá? E aqui 41%, não é 41% dos que cancelam, tá? Mas quando a gente compara essas classes aqui, a gente verifica que pessoas que têm fibra ótica são muito mais propensas a efetuar o cancelamento do que pessoas que utilizam esse DSL ou pessoas que não têm serviço de internet, tá? Aqui a gente já pode pensar em algumas coisas, ou o nosso serviço, o serviço que a gente está prestando, ele não está muito bom, ou é preço, ou alguma coisa do tipo, tem alguma concorrente que pode estar fazendo uma promoção melhor, ou dando um serviço melhor, então é alguma informação que a gente já consegue ficar bem de olho, tá? Essa informação é muito importante porque a discrepância é muito grande, tá? Aqui, pessoas que utilizam fibra ótica são muito mais propensas a efetuarem o cancelamento, tá? Quando a gente olha aqui o Online Security, tá? Aqui 41,8% não, tá? Eu acho que ok, a gente não tem isso aqui, porque é um serviço que a gente coloca, né? Então, pessoas que ali têm Online Security ou não têm serviço de internet são muito menos propensas, então a gente poderia talvez ali pensar em fazer um plano ali dando aquele serviço para a pessoa, né? Ou incluindo ali. Então a gente viu que 41,8% dos nossos cancelamentos aqui, não 40, do total ali, né? Fazendo a comparação entre a classe, aqui são de pessoas que não possuem esse serviço online security, tá? Quando a gente olhar no online backup aqui, tá? A gente tem um outro comportamento bem estranho aqui, tá? Que é a mesma coisa que a gente vê aqui com o Internet Service, tá? Que aqui a gente tem
maioria das pessoas que tem ali, 40% das pessoas que possuem um online backup ali, elas geralmente são pessoas que são mais propensas a cancelar, tá? E a gente começa a pensar também pela mesma linha ali, será que o serviço que a gente está prestando não está muito bom e as pessoas resolvem cancelar? Então a gente já consegue fazer uma análise mais apurada ali, tá? Olhando essas duas informações aqui, do Internet Service e do Online Backup. Quando a gente olha aqui Device Protection, tá? Aqui a gente vê a mesma coisa aqui do Online Security, tá? Então a maioria das pessoas que possuem esses serviços são muito menos propensas a cancelar, tanto o Tech Support, tá? Quanto o Device Protection, quanto o Online Security, tá? Então geralmente aqui as pessoas que cancelam geralmente não possuem esses serviços, tá? Então a gente consegue colocar ali no bolo, ver se a gente conseguiria fazer alguma campanha de marketing, alguma coisa, tá? Quando a gente olha aqui Stream TV, eu acho que a gente pode olhar essas duas juntas, tá? Stream TV e Stream Movies, tá? A gente tem praticamente é o mesmo gráfico, tá? É bem parecido. A gente vê que aqui 7.400 são 7.400. Então, pessoas que possuem esse serviço, tá? Geralmente não cancelam. E pessoas que são mais... Ou não tem aqui internet, né? Desculpa. Ou aqui eles são muito mais propensos a não cancelarem, tá? Então a gente pode também ir pela linha que a gente, quando a gente está aqui falando sobre online security, ou device protection, ou esses serviços de streaming, as pessoas que têm esse serviço, elas geralmente não cancelam o nosso plano, tá? Não deixam de ser clientes. Isso pode dizer que ou nós estamos prestando um bom serviço, ou que elas... a gente pode ir para essa linha que a gente está prestando um bom serviço, mas também é um ponto aqui que a gente poderia dar uma analisada melhor, tá? Vamos olhar aqui o variável contrato, tá? Aqui também a gente vê uma discrepância muito grande, tá? Porque o que faz bastante sentido, tá? A gente vê que a maioria dos nossos cancelamentos aqui são de pessoas que fazem o contrato ali mês a mês, tá? Que não tem um contrato duradouro. O que faz maior sentido porque aqui, caso ela tenha um contrato de 1 ano ou 2 anos, ela vai ter que esperar esse 1 ano ou 2 anos acabar para cancelar o contrato, ou vai ter que pagar alguma multa ali, tá? Então a maioria dos nossos cancelamentos aqui é mês a mês, tá? Então aqui a gente poderia pensar em como que a gente consegue fazer essas pessoas possuírem um contrato maior, ou ver se a gente consegue reter essas pessoas, fazer com que essas pessoas que estão deixando de ser nossos clientes, deixem de ser nossos clientes, tá? Quando a gente olha aqui o paperless billing, tá? A gente verifica aqui que a maioria das pessoas que deixam de ser clientes são pessoas que não utilizam papel ali para pagamento, tá? Que aqui pra gente eu acho que não faz muito sentido a gente ver essa variável. E a gente verifica aqui que as pessoas mais propensas a cancelar são pessoas que utilizam aqui Bank Transfer Automatic, tá? Que também aqui a gente poderia olhar, mas eu acho que não faz, porque não sei se a gente poderia dar uma olhada mais a fundo nessa, para ver qual que é o comportamento das pessoas que fazem esse pagamento através de Bank Transfer, tá? Bom, então essas foi a análise das nossas variáveis categóricas, tá? A gente conseguiu ter alguns insights bem interessantes. Ali a gente verificou que clientes idosos são mais propensos a cancelar do que clientes não idosos, tá? Pessoas aí que são casadas ou tem namorado, né? Não sei qual que é a diferença aqui entre partners, se é casado ou tem namorado. Pessoas que não possuem dependentes. Aqui a gente conseguiu, acho que as variáveis mais importantes aqui é a Internet Service, que é de fibra ótica, e do online backup, tá? Que as pessoas que possuem esse serviço aqui são geralmente mais propensas a cancelarem, tá? Então a gente pode tentar entender ali o porquê que isso acontece. A gente verificou ali que pessoas geralmente que não possuem o serviço ali são mais propensas a cancelar. Existe Tech Support aqui, o Device Protection, mas que aí provavelmente as pessoas que a gente consegue verificar aqui que as pessoas que possuem esse serviço são muito menos propensas a cancelarem, o que pode ser que elas estão felizes com que nós estamos prestando um bom serviço, né? Talvez a gente possa oferecer algum pacote ali que englobe todos esses serviços juntos com um preço um pouquinho menor, caso elas optem por esse pacote, tá? A gente também verificou aqui uma variável importante, que é essa do contrato, tá? Que a gente verificou que quando a pessoa tem um contrato mais longo, ela geralmente fica como cliente, tá? E agora a gente vai aqui para nossas variáveis contínuas, tá? Vamos dar uma analisada aqui. A gente vai olhar a mesma coisa, tá? Nossa variável churn, tá? A gente vai na nossa variável target. Então vamos olhar aqui, tá? Quando a gente compara aqui a nossa variável tenure, tá? Que é a quantidade de meses que o cliente ele tá com a gente verifica que, claro, que aqui a gente tem alguns casos, mas a grande maioria aqui a gente consegue ver um comportamento muito grande aqui, que a maioria das pessoas que deixam de ser clientes são pessoas que possuem menos meses com a gente, tá? Então os clientes que estão há mais tempo, a longo prazo, eles tendem mais a ficar com a gente do que pessoas que estão há pouco tempo, tá? Então faz sentido isso, tá? A gente ter essa informação, mas a gente consegue analisar as variáveis ali de cima, as variáveis categóricas, para entender como que a gente faz para que a gente consiga reter esses clientes, tá? Para que esses clientes que são novatos, eles não deixem de ser clientes e eles continuem ali sendo clientes, tá? Quando a gente olha aqui monthly charges, tá? A gente também vê um comportamento interessante aqui, tá? Que faz bastante sentido, que quanto maior quanto o cara paga ali
por mês, tá? Mais propenso ele a cancelar esse serviço, tá? A gente consegue ver essa diferenciação aqui, tá? Então a gente vê aqui, a gente vê aqui, tá? Então a gente consegue ver ali que geralmente quanto maior a conta, mais propensa ali a pessoa é a cancelar, tá? E aqui quando a gente vê o total charges, tá? A gente verifica aqui que quanto menos a pessoa gastou ali no total, tá mais propensa ela a cancelar, tá? Isso faz bastante sentido, porque aqui o total charges é o quanto o cliente já gastou com a gente, tá? E a gente verifica aqui que as pessoas que tendem a cancelar são pessoas que têm menos meses. Caso elas tenham menos meses, significa que elas gastaram menos com a gente, porque elas ficaram menos tempo como cliente, tá? O que faz bastante sentido, tá? Então aqui a gente já consegue tirar outros insights bem interessantes, tá? Que clientes com menor tempo ali menor tempo como clientes, tá? Tendem a ser mais propensos a cancelarem. Aqui pessoas que possuem contas mais altas, tá? E pessoas que também têm um total gasto ali menor comparado com pessoas que estão há mais tempo com a gente, tá? Então a gente já consegue ter esses insights aqui olhando as nossas variáveis contínuas. Vamos analisar aqui as nossas variáveis ali de cima, tá? Que eu achei bem interessante. Vamos analisar aqui a variável tenure, tá? Que é a variável ali quanto tempo o cara tá com a gente. E vamos ver aqui a monthly charges, tá? A gente verifica aqui que tenure, tá? Que clientes aqui aqui a gente consegue verificar, aqui a gente também está olhando pelo churn, tá? Aqui que é a coisa. A gente consegue confirmar o que a gente viu aqui, tá? Aqui a nossa categoria, a tenure, né, que é quantos meses o cara tá com a gente, e aqui o monthly charges, e os verdinhos são os pontos que, sim, o cara deixou de ser um cliente. Então a gente verifica que a gente tem uma grande quantidade aqui, muito mais destacada do que na outra parte do gráfico, tá? Que aqui significa que a pessoa tá há pouco tempo com a gente e que tem conta mais alta, tá? Então ele tá há poucos meses sendo cliente e tem contas mais elevadas, o que leva ele a ser mais propenso a efetuar o cancelamento, tá? Quando a gente olha aqui o tenure, tá? Com monthly charges, a gente também consegue fazer confirmar o que a gente vê ali de cima, tá? Que a maioria das pessoas mais propensas aqui são pessoas que têm menos tempo, tá? E aqui total charges menos também, porque elas ficaram menos tempos como cliente, tá? A gente verifica que aqui a maioria a gente tem alguns casos verdes, tá? Mas a maioria é azul aqui, porque significa que quanto mais tempo o cliente está com a gente, mais ele gastou. Então a gente consegue confirmar o que a gente verificou ali em cima, tá? Vamos olhar aqui também as nossas duas variáveis que eu achei muito interessante, tá? Que aqui é a Internet Service e Online Backup, tá? Vamos verificar aqui o Fibra, o Internet Service, tá? E vamos verificar aqui comparando com o Monthly Charges para a gente verificar o preço, tá? A gente verifica que aqui fibra ótica é muito mais caro que o serviço de DSL ou de pessoas que não têm a internet ali, tá? O que mostra pra gente ali que faz bastante sentido, a gente já conseguiu confirmar ali em cima que pessoas que têm contas mais altas são mais propensas a cancelarem e a gente verificou que o serviço aqui de fibra ótica, que também tem um cancelamento muito alto, é muito mais caro do que os outros dois serviços, tá? O que também confirma ali o que a gente já conseguiu dar uma olhadinha. Quando a gente olha aqui para o online backup, tá? Que também foi outra variável que eu achei interessante. Eu não vejo uma diferenciação muito grande aqui, tá? Então eu acho que a gente poderia fazer uma análise mais aprofundada, tá? Lembrando que o objetivo desse vídeo é mais mostrar aqui como que eu faria essa análise, tá? Caso eu estivesse fazendo um projeto aqui mais complexo, não mais complexo, mas mais completo, eu teria que ficar muito tempo aqui analisando essas variáveis, verificando a correlação entre elas, verificando ali como que elas se comportam uma entre a outra, mas aqui é mais para dar um caminho como que é feito essa parte dessa análise exploratória, tá? Bom, essa é a parte dessa análise bivariada que eu queria fazer desse projeto, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a parte aqui dos modelos de Machine Learning e verificar se os modelos de Machine Learning rodam bem, etc. E fazer a conclusão do projeto, tá? Eu acho que foi bem interessante essa parte da nossa análise exploratória aqui, tá? Lembrando que a gente já tem um vídeo de análise exploratória das variáveis categóricas e variáveis contínuas. Agora, para análise bivariada, tá? A gente conseguiu ter alguns insights muito interessantes aqui, como ali verificar o preço, tá? Que a gente verificou que clientes com contas mais altas são mais propensos a cancelar, clientes que têm menos tempo ali com a gente verificou ali também que a gente tem um alto cancelamento ali para fibra ótica, que fibra ótica geralmente é mais caro do que os outros serviços. A gente também verificou ali que pessoas que têm menos dinheiro gasto com a gente também são mais propensas a deixar esses clientes. A gente verificou ali algumas informações, né? Nós conseguimos ver que clientes idosos são mais propensos a cancelar do que clientes que não são idosos. A gente viu pessoas ali que têm parceiros, que não têm dependentes. Então a gente conseguiu verificar ali como que as nossas variáveis se comportam entre elas, tá?
Bom, espero que você tenha entendido, tá? Como que foi feito aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. Lembrando que eu vou deixar o link aqui do projeto e a base de dados também aqui na descrição, tá? O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem lá, caso você queira se conectar comigo lá, vai ser o maior prazer também. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo, tá? Muito obrigado por acompanhar até agora e um abraço.